Olá pessoal, vamos começar a aula 5 e o tema de hoje: clima local, elementos climáticos e observações de estações climatológicas. Então, situando o tema de hoje, ele se enquadra nessa região aqui do nosso diagrama, tá ok? Vamos falar então de elementos do clima, né? E como que eles são medidos nas estações. Então, das aulas anteriores, tá? Vimos aí a questão da radiação solar, né? Como que ela impulsiona a movimentação da atmosfera e vimos também aí como observar, né, as escalas global e regional, né, por meio de sensoramento remoto. Então, na aula de hoje veremos um pouco sobre mudanças, sobre escalas espaciais, os fatores modificadores das condições iniciais do clima, né? E falaremos depois de cada um dos elementos do clima: temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, precipitações, nebulosidade e radiação solar. E depois, na sequência, como que esses elementos são observados nas estações climatológicas e meteorológicas, os diferentes elementos, ok? E por fim, falaremos um pouco então das fontes e disponibilidade de dados, né? Como obter isso de uma forma fácil aí na internet, ok? Então, começando aqui, escalas espaciais, pode ter didaticamente essa divisão aqui, né? Em termos aqui da escala vertical da atmosfera. Nas camadas superiores teríamos aí a questão do macroclima, né? Logo abaixo o mesoclima e aqui mais próximo à superfície teríamos aqui a escala de clima local e de microclima, tá? Então a escala macroclimática aí é uma escala aí relacionada à circulação geral da atmosfera, né? Então extensões abrangendo extensões de mais, né, de 2.000 quilômetros. A escala mesoclimática, ela já é o clima regional, então relacionado à circulação secundária, né, das massas de ar e frentes, né, abrangendo então regiões de 200 a 2.000 quilômetros. E na escala local, né, abrangendo aí regiões de 100 metros a 1 quilômetro, ou microclimática, aquela bem perto, né, daquela área de convívio, né, da rotina humana aí, que seria aquela de menos de 2 metros de altura, tá? Então, exemplificando aqui, temos, né, mesoclimas, por exemplo, aqui, em termos de planícies, né, ou então de áreas montanhosas, né? Climas locais, podemos ter aqui uma área, por exemplo, de plantação, e aqui tem a questão das cidades, né, uma área aqui também de montanha, de floresta montanhosa, né? E quando entra na escala de microclima, tem, por exemplo, aqui um tipo de plantio, né, de milho, por exemplo, que tem uma área de bosque. Aqui vai ter a questão dos cânions urbanos, né, então uma área mais com maior quantidade de prédio, tem, né, um microclima diferente, né, de uma área urbana mais residencial, tá? Ainda utilizando esse gráfico das escalas, né, tem uma definição aqui interessante, que é a de camada limite atmosférica ou camada limite planetária, que é o que? Abaixo dessa camada é a região que sofre diretamente a influência da superfície. E essa camada, né, tem aí uma altura típica de mais ou menos 1 quilômetro. Tá ok? Então, acima dessa camada temos as condições iniciais do clima, né, definidos aí pela circulação geral da atmosfera, né, e circulação secundária das massas de ar. E abaixo disso temos a influência da superfície, ok? Então, quanto mais próximo da superfície, maior essa influência.
e conforme vai subindo a altitude, vai reduzindo essa influência até chegar ao ponto em que não há mais influência, tá ok? Então são esses os fatores modificadores, né, que alteram as condições iniciais do clima, tá ok? Os principais então fatores modificadores dessas condições iniciais estão começando aqui pelo fator geográfico da latitude, né? Quanto mais próximo, né, da latitude zero, ou seja, Equador, menores aqui são as variações, por exemplo, aqui de temperatura, tá ok? E essa cidade, por exemplo, aqui da Rússia, né, que está na latitude de 55 graus norte, ela sofre grandes variações de temperatura. A altitude, né, também é outro fator geográfico, né, que traz, né, uma mudança aí nas condições iniciais do clima, né? Tem também pegando aqui o exemplo de temperatura da cidade de La Paz, ela se encontra então numa altitude bastante superior, né, a essa cidade aqui de Concepción. Então La Paz, a uma altitude elevada, possui uma temperatura mais baixa do que a cidade de Concepción, tá? A relação entre massas de terra e de água, né? Nós vemos nesse gráfico aqui as latitudes, né? E a quantidade, né, que tem de área relativa aos oceanos e aos continentes. Então temos aqui latitude 0 Equador, tá? Isso quer dizer que nessa região aqui do hemisfério sul existe uma proporção maior, né, de oceano em relação à área de continentes, enquanto que daqui para cima, hemisfério norte, existe uma proporção maior, né, de continente, superfície continental em relação à superfície oceânica, tá? Isso quer dizer o quê? Que onde tem mais água, a amplitude de temperatura é menor do que onde tem mais terra. Pegando, por exemplo, aqui na latitude 45 sul, a variação da temperatura média nessa latitude é de 6 graus Celsius, enquanto que na latitude 45 norte, a variação de temperatura é de 23 graus Celsius, tá? Então a amplitude térmica aqui é maior, tá? Então, onde tem mais água, as variações de temperatura são menores. E a mesma lógica vale para a questão da continentalidade ou maritimidade, né? Então, a cidade aqui de Vancouver, que é mais próxima do oceano, ela tem uma variação de temperatura menor do que essa cidade de Winnipeg, que fica mais dentro, né, mais no interior do continente, tá? Então, a variação de temperatura é maior. As correntes oceânicas também são um fator aí que determinam, né, são fatores modificadores aí que influenciam, né, na questão da temperatura. Rio de Janeiro está sob influência então dessa corrente oceânica quente, logo a temperatura da cidade é maior em relação a essa cidade aqui de Arica, né? Que tem então temperaturas menores porque ela está sob influência dessa corrente oceânica mais fria, tá? Tem fatores topográficos, né, relacionados aí à elevação, orientação do Sol, né, as diferentes encostas, né, como que vai estar recebendo essa radiação, a estrutura ou superfície do solo, o tipo do solo, né? Fatores biológicos aí, por exemplo, né, em relação à flora, né, se existe, por exemplo, uma grande floresta tropical, então vai estar interferindo aí na questão do clima. E fatores culturais, né, e causados pelo homem, por exemplo, em relação a alterações do solo, né, o ambiente construído, né, com alta presença de asfalto e de diferentes edificações, a modificação da dinâmica hidrológica, né, principalmente em relação à impermeabilização, né, e, por fim, a questão das emissões atmosféricas, né, que emite aí partículas, né, e gases, né, que, enfim, podem alterar essas condições iniciais do clima. Então, só para a gente retomar o diagrama, né, e ver qual que é a relação entre esses fatores de gênese, que definem então as condições iniciais, né, então a circulação geral e as massas de ar. Uma vez que essa massa de ar entra em contato com alguns fatores modificadores, né,
vai estar gerando esses fatores resultantes, que nós denominamos de elementos do clima, que são eles: temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, nebulosidade e precipitações, tá? Que estão listados aqui. Temos aqui a radiação solar, né, que a gente, né, que também acaba sendo uma medida, né, realizada aí juntamente aos elementos do clima. Então, eu listei aqui porque ao longo aqui dessa aula, né, a gente vai estar tratando, né, além dos elementos do clima, a radiação da mesma forma, vamos dizer assim, a forma com que esse fator aqui ele é medido nas estações. Então, a temperatura do ar, temos aí as três, né, conhecidas unidades, né? Graus Celsius, sistema internacional, né? Os Estados Unidos usa, né, já a unidade aqui de Fahrenheit, né? E a Kelvin, né, não é utilizado nas aplicações aí da meteorologia, tá? Então, a gente não tem que se preocupar. Caso eventualmente, né, encontremos, né, outras unidades diferentes da Celsius, né, tem aqui as formulinhas, né, de cálculo de conversão, isso daqui é bem tranquilo, tá ok? Variações aqui diárias da temperatura do ar, temos aqui essa variação que, né, tem um perfil aí que lembra um comportamento aí, uma variação senoidal, tá ok? Aqui provavelmente a temperatura caiu porque pode ter tido algum tipo de nebulosidade. Então aqui novamente, né, a variação da temperatura ao longo dos dias, né? Aqui a temperatura caiu, né? De repente é em virtude da entrada de uma massa de ar frio. E aqui temos, né, a temperatura média, né, ao longo do verão, tá ok? E a temperatura média ao longo do inverno, tá? Então os dias durante o inverno são mais frios do que os dias ao longo do verão. Esse gráfico aqui é interessante que mostra justamente o período do dia em que acontece a menor temperatura, né, e a maior temperatura. A menor temperatura ocorre justamente logo depois de amanhecer, tá ok? Então a Terra ela foi resfriando, tá? Então o que a gente tem no gráfico superior aqui primeiro, né? Temos aqui a radiação solar, tá? E aqui a radiação terrestre, tá? Então a gente viu lá na segunda aula, né, que a Terra, tendo temperatura, ela também emite radiação, tá? Então, logo depois de começar a amanhecer, é quando a Terra já estava resfriando e depois ela começa a esquentar. Então, mais ou menos aqui 6 da manhã é quando tem a menor temperatura do dia. A temperatura máxima ela vai ocorrer depois do momento, né? Não vai coincidir com a hora em que tem a maior radiação solar, tá? Então aqui a maior radiação solar está ocorrendo mais ou menos meio-dia, a temperatura máxima vai acontecer lá pelas 3, 4 da tarde, tá? Porque justamente o que? A Terra está sendo aquecida, mas ela possui uma inércia, tá ok? Então ela está recebendo a máxima radiação solar nesse período aqui, mas é nesse ponto em que ela vai estar mais aquecida, justamente porque ela demora um pouquinho para esquentar, né? E para chegar no seu ponto máximo de temperatura aqui, tá ok? Então temos aqui um ciclo anual de temperatura, né, para São Carlos, né, período aqui de verão e aqui de inverno, tá? Temos aqui então a variação ao longo de 5 anos, tá? Então são 5 ciclos, né, de temperatura. Também vão ter mais ou menos esse perfil aqui senoidal. Amplitude térmica é um conceito bem simples, tá? Ele é obtido por meio então da subtração da temperatura máxima com a temperatura mínima. Voltando aqui, a gente pode ter a amplitude térmica, por exemplo, aqui, né? De um dia típico aqui, né? Ou dia médio de inverno, tá? Então aqui vamos colocar 25 graus a temperatura máxima e a temperatura mínima, né, 15 graus. Então 15 menos 25 menos 15 vai dar uma amplitude de 10 graus Celsius, tá? Podemos também fazer a amplitude, né? Se a gente pegar aqui a amplitude térmica anual, pegando a temperatura máxima, subtraindo da temperatura mínima, também obtém
a temperatura, a amplitude térmica, né, anual. Aqui fica um vídeo, tá, pessoal? Vou deixar como tarefa, né, para vocês assistirem depois, tá? Mais um daqueles lá do Clima Tempo, fica o link aí para vocês clicarem, tá? As distribuições da temperatura ao longo do ano, então aqui janeiro, né, época de verão no hemisfério sul. As temperaturas elevadas estão mais para essa região aqui, então do hemisfério sul. E na época de inverno do hemisfério sul, né, tá mais frio aqui e mais quente mais aqui no hemisfério norte. As variações então diárias da temperatura a gente vai ver nesse vídeo aqui. Como que a superfície terrestre reage, né, à incidência solar, ela aquece, né, conforme o Sol vai passando, né, ao longo do dia, enquanto que as regiões aqui dos oceanos a gente vai ver que não tem tanta variação de temperatura, né? Então a gente vê, ó, quando o Sol passa, como que ele esquenta a superfície, né, dos continentes. Tá ok? Então vamos lá, umidade do ar, tá, pessoal? A gente vai ver esses diferentes conceitos aqui, tá? Umidade absoluta, então, ela é pouco utilizada. Então, como que se obtém a umidade absoluta? É a massa de vapor que tem da água dentro de um determinado volume de ar, tá? Então, normalmente se fala em termos de grama por metro cúbico. Mas ela é pouco utilizada porque qualquer mudança no volume, seja, né, em decorrência de mudança da pressão ou da temperatura, vai alterar o valor dessa umidade absoluta, sem, na verdade, estar acrescentando nem removendo, né, qualquer quantidade efetiva de massa, né, de vapor d'água. Então, tem um outro conceito, né, que esse aqui, nesse caso, a razão de mistura, ela não é afetada por mudanças na pressão ou na temperatura. E ela é obtida, então, pela massa de vapor d'água, né, dividido pela massa de vapor seco. Tá? Vamos falar um pouco, então, agora de pressão de vapor e pressão de saturação. E para explicar esses conceitos, vamos seguir nesse exemplo aqui. Tá? Temos um recipiente aqui fechado com água a 20 graus Celsius. Tá? E temos um medidor de pressão. Tá? Aqui ele fala em ar seco, mas vamos considerar como se fosse um vácuo. Tá ok, pessoal? Então colocamos a água aqui, tiramos todo o ar que tinha aqui e colocamos, né? Ficou um vácuo. Depois de um tempo, o que acontece? Parte da água líquida ela vai, né, se transformar na fase gasosa, vai se tornar vapor d'água. Né? Conforme isso vai acontecendo, o nosso medidor de pressão aqui, esse medidor de pressão, ele vai marcando uma pressão. E essa é a pressão de vapor. Tá ok? E, passando o tempo, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que a quantidade de água, né, líquida vai se equilibrar com a quantidade de vapor que tem aqui na fase gasosa. Tá? Quando chegar nesse ponto aqui, denomina-se então pressão de saturação, ou seja, é quando o ar aqui está saturado. Então, nenhuma quantidade mais de vapor consegue ficar nessa parte aqui do recipiente. Tá ok? Então, aqui chegou num equilíbrio, né, de quantidade de água líquida e quantidade de vapor d'água. Mas podemos, por exemplo, aquecer essa água para 30 graus Celsius. E quando a gente faz isso, vai aumentar consequentemente a quantidade aqui de vapor, tá ok? Então aqui a gente mudou, né, a nossa pressão de saturação, tá? Em virtude da mudança de temperatura. Então a pressão de saturação, ela varia de acordo com a temperatura, tá? A pressão de saturação significa o quê? A quantidade máxima de vapor da água no ar, tá? E ela varia com a temperatura. Então, em 20 graus Celsius, quer dizer que o quê? Que o ar suporta até 14, ó, no caso aqui, 1 kg de ar, vai suportar até 14 gramas de vapor d'água. Se eu abaixar para 10 graus Celsius, a temperatura, o ar ele vai suportar 7 gramas de vapor d'água a cada quilo de ar. Tá ok? E agora a gente vai falar um pouco de umidade relativa, que significa o quê?
ele é obtido então por meio da pressão parcial de vapor, pela pressão de saturação, né, que é aquela quantidade máxima, né, de vapor d'água que o ar suporta, né, a determinada temperatura, ou é a massa, né, a umidade relativa também pode ser obtida pela massa de vapor, né, que tem, né, naquele instante em relação à massa de vapor na pressão de saturação. Tá? Então, o que a umidade relativa ela indica? Ela indica o quão próximo o ar está da saturação, ao invés de indicar então a real quantidade de vapor d'água. Né? Vamos dar alguns exemplos só para a gente fixar o conceito. Nesse recipiente aqui, né, então a gente está aqui a 25 graus Celsius, né? Temos 1 kg de ar, tá ok? E dentro desse recipiente, né, a essa temperatura de 25 graus Celsius, a minha razão, né, na pressão de saturação, ou seja, a quantidade máxima que esse quilo de ar aqui suporta é de 20 gramas, tá? Então, eu tenho, na verdade, aqui 5 gramas. Então, como que eu calculo a umidade relativa aqui no caso? Eu vou dividir a quantidade de vapor que eu tenho, efetivamente, pela quantidade máxima, né, que o ar consegue suportar nessa temperatura, que é de 20 gramas. Então, 5 dividido por 20 vai dar 0,25 ou 25%. Tá ok? Depois de um tempo, esse líquido aqui ele evaporou. Tá? Então, aumentou a quantidade de vapor d'água aqui no ar. Tá? A quantidade máxima, né, de vapor d'água que esse ar consegue suportar continua a mesma, que é de 20 gramas. Mas aumentou a quantidade, né, do conteúdo de vapor. Então, eu tenho 10 gramas, sendo que eu poderia ter 20. Então, 10, que é o que eu tenho, dividido por 20, que é o máximo, é 0,5 ou 50%. E depois de um tempo, né, passado, o líquido evaporou mais um pouco. Então ele evaporou e chegou à quantidade de 20 gramas, né, de vapor d'água aqui no recipiente. Tá? Então, se eu podia ter 20 gramas e eu tenho 20 gramas, 20 dividido por 20 vai dar 1 ou 100% de umidade relativa. Tá ok? A umidade de pontos de orvalho é o seguinte: ela é a temperatura em que o ar deveria ser resfriado a pressão constante para ficar saturado. Vamos pegar esse exemplo aqui. Temos então 1 kg de ar, tá, a 20 graus Celsius. Dentro desse recipiente temos 9 gramas de vapor. Tá? A 20 graus Celsius, a gente vê que a quantidade máxima, né, de vapor que a gente poderia ter era de 14 gramas. Tá ok? A gente tem 7 gramas aqui. Ou seja, eu tenho metade do total, não é mesmo? 7 é metade de 14. Então, 7 dividido por 14 vai dar 0,5. Quer dizer que a umidade relativa está em 50%. Tá ok? Quando eu resfrio esse ar, a gente está mudando o que? A capacidade que o ar tem de suportar determinada quantidade de vapor. Tá? Então, resfriando de 20 para 10 graus Celsius, nós estamos mudando aqui na razão de mistura na pressão de saturação. Né? Se antes era 14 gramas de vapor que a água de ar, se antes era 14 gramas de vapor que o ar conseguia suportar, né? Agora baixou para 7 gramas. Tá ok? E se eu já tinha 7 gramas de vapor d'água e eu consigo suportar 7, quer dizer que eu já estou no limite, né? 7 dividido por 7 vai representar aí os 100%, tá? Então essa é a temperatura do ponto de orvalho, tá ok? Eu reduzi de 20 para 10, cheguei na umidade de 100%. Eu poderia continuar resfriando o recipiente? Posso. O que vai acontecer? Se eu resfrio para 0 graus Celsius, a quantidade máxima que eu posso ter de vapor aqui é de 3,5 gramas. Tá? Mas eu tinha 7. O que vai acontecer? Então vai ficar 3,5 gramas, que é o máximo de vapor que essa quantidade de ar pode suportar.
E os outros 3,5 gramas vai acontecer o que? Vai liquefazer, tá ok? Ele vai condensar e vai aqui formar uma fase líquida. E, né, nessa quantidade de ar aqui, suportava então o máximo 3,5 gramas e tem efetivamente 3,5 gramas, então continua então a umidade relativa de 100%. Tá ok? Essa questão do ponto de orvalho é importante quando a gente estuda a questão da condensação em nuvens, né? Então a gente tem aqui o ar que sobe, né? Com o aumento da altitude a gente viu lá que o ar resfria, né? Existe um gradiente aqui que fala que a cada 1 quilômetro o ar resfria em 10 graus Celsius, né? Com o resfriamento diminui a pressão de saturação, ou seja, aumenta a umidade relativa, né? Então a temperatura diminui, a pressão de saturação também diminui. Eventualmente vai atingir aqui o que? A temperatura de ponto de orvalho, que é o nível de condensação, tá? Condensando vai formar as nuvens e eventualmente vai poder então gerar chuva, se houver precipitação. A umidade do ar, então, as variações então diária dela, tá? Temos aqui a variação da umidade ao longo do dia, tá? Vemos que a umidade máxima coincide aqui justamente com o período que tem a menor temperatura, tá? E aqui a menor valor de umidade coincide com a maior temperatura. Por quê? Por quê? Né? Porque a gente viu que a umidade relativa, a pressão de saturação, ela varia com a temperatura. Consequentemente, varia também a umidade relativa. Tá ok? Mudando a temperatura, reduzimos, por exemplo, aumentando a temperatura, nós vamos estar diminuindo, né, a umidade relativa. Tá? Então, nesse gráfico a gente vê, né, que um é inversamente proporcional ao outro. Né? Quando a gente tem maior temperatura, aumenta a capacidade do ar de suportar uma maior quantidade, né, de vapor d'água. Se não existe um incremento desse vapor d'água, então a umidade relativa vai diminuir. E acontece o oposto quando, né, a temperatura diminui. Então a umidade relativa aumenta. Tá ok? Então a variação anual da umidade relativa, nessa curva aqui em azul. Tá? Período de verão com chuva, a umidade relativa tem valores maiores, né? Comparado aqui à época de inverno. Né? Então esse gráfico aqui é de Brasília. Tá? Então a gente vê ó, picos de chuva traz alguns picos na umidade relativa, tá ok? A distribuição global aqui do vapor d'água, né, na coluna vertical, aqui vai falar a quantidade de quilo, né, de vapor d'água que tem por metro quadrado, considerando toda a espessura da atmosfera. A gente vê toda essa região aqui, né, que coincide com a ZCIT, né, a zona de convergência intertropical, que é a região onde recebe a maior quantidade de radiação, consequentemente tem a maior, né, quantidade de evaporação da água aqui nessa região. A pressão atmosférica ela tem algumas principais unidades de medida, não se usa mais ultimamente, né, para as aplicações aí da atmosfera os milímetros de mercúrio, então utiliza-se ou o Pascal ou o milibar. No caso, Pascal, utiliza-se essa unidade aqui de hectopascal, tá ok? Que representa 100 pascais. Enquanto que a milibar também é uma outra unidade, é bastante utilizada, tá? Esses são aqui, né, as siglas, né? No Brasil se usa bastante essa. E tem as conversões aqui, né? 1 milibar representa então 1 hectopascal. E uma atmosfera, 1013 milibares ou 760 milímetros de mercúrio. As variações da pressão já vimos, né? A variação vertical da pressão. Então existe uma maior pressão aqui na superfície, né? Por conta da gravidade. E conforme vai aumentando aqui a altitude, vai diminuindo a pressão.
Existem também as variações horizontais, já vimos, né, essa questão, né, tanto em superfície quanto em altitude, né, das diferentes camadas. Tem a questão das isóbaras, né? Vimos aqui, né, as isolinhas de pressão, né? No caso aqui temos uma área de alta pressão, né? Outra área de alta pressão, uma região de baixa pressão, outra de baixa, né? Aqui uma outra, né, fonte mostrando também uma região de alta pressão, uma de baixa, né? Então são essas variações aí da pressão atmosférica. E em termos pontual, né, e essa variação em termos, né, de dia e horária, temos o que? A pressão ela varia dessa forma, né? Por que que tem esse comportamento, né? Então, pelo fato de, assim como o oceano, a atmosfera, né, ela ser um fluido, ela também tem o mesmo comportamento que tem o oceano quando ele sofre a influência gravitacional da Lua, né? Nos oceanos a gente conhece muito bem as marés e a atmosfera também tem a sua maré, né? No caso a maré atmosférica, né? Que é por conta do mesmo efeito aí da atração gravitacional lunar, tá? Então ao longo de um dia, né? Vamos ver aí dois picos, né? De pressão elevada, né? Seguidas, né? Então por regiões aqui de baixa pressão. E tem esse comportamento aqui, a maré atmosférica. A distribuição global da pressão atmosférica, né? Já vimos isso daí nas aulas anteriores, né? Regiões de alta e baixa pressão, a zona de convergência intertropical, isso daqui ao longo, né, no período de verão, né, do hemisfério sul, janeiro, e no meio do ano, né, em julho, muda um pouquinho esse padrão aí, tá ok? Os ventos, ele tem a característica da direção, tá? Importante então lembrar, né, é que a direção do vento fala o que? É de onde o vento está vindo, não é para onde ele está indo, tá? Então, se eu, né, sinto o vento vindo, né, é de lá, a direção que vai ser registrada, tá ok? Então essa direção ela pode ser registrada em termos de pontos cardeais, norte, leste, oeste, ou seus colaterais, né? Ou em termos de ângulo, né, de azimuth, tá? Então as diferentes direções aí dentro, né, os 360 graus, tá ok? Então tem as correspondências aqui, né, os ventos, né, com os pontos cardeais e os ângulos quando se considerem, né, o azimuth. A velocidade ela pode ser medida, né, do vento em termos de metros por segundo ou quilômetros por hora, e também é comum aí para navegação marítima ou até a aeronáutica usam a unidade de nó, tá? E o nó, né, um nó representa 1 milha náutica por hora, essa é a velocidade. Quando vamos fazer a conversão, um nó representa mais ou menos aí, né, arredondando meio metro por segundo, ou então 1 metro por segundo representa 2 nós, tá ok? A representação gráfica aqui dos ventos, tá, na superfície, pode seguir essa representação polar, a velocidade média do vento, né, conforme então as direções, tá ok? Então nessa região aqui, onde teve maiores velocidades do vento, tá? Quanto mais longe aqui o raio, né, do centro, maiores são as velocidades, e aqui as direções. E esse é outro gráfico aqui, polar, né, a mesma representação, mostrando a direção predominante do vento, né, em termos de frequência relativa. Por exemplo, na região, o vento de sul, tá, ele representou 25% do tempo, né, de todo o registro, o vento ele estava soprando da direção sul, tá ok? Então ele estava vindo direção, né, estava vindo daqui, 25% do tempo. Os outros, por exemplo, 26% do tempo ele estava soprando aqui a partir da direção leste, tá ok? É isso que quer dizer esse gráfico aqui. Essa é uma outra forma de representação da velocidade do vento aqui. Temos aqui o RAC, né, que é essa linha,
e as barbelas, tá ok? Temos aqui, né, essa tabela e um exemplo, né, mostrando aqui, ó, baixa velocidade do vento e alta velocidade do vento. Então essa representação mostra a direção e a velocidade, tá? Vimos, né, nas aulas anteriores, né, que quanto menor a distância entre as isolinhas aqui de pressão ou isobras, maiores são as velocidades do vento. É o que está mostrando aqui. Então a distância aqui, por exemplo, ó, entre essas isobras é grande. Então a velocidade do vento é baixa aqui. Tá ok? Aqui só mais um exemplo em superfície, tá? Vamos dar um zoom aqui. Então a gente vai ver aqui uma velocidade do tempo baixa, só tem aqui uma barbela, enquanto que aqui, ó, já vão ser várias barbelas, tá? Então aqui tem uma velocidade do vento maior. Aqui em altitude, vamos dar um zoom para a gente poder enxergar. A gente vai ver nessa região aqui, ó, baixa velocidade do vento, tá ok? E nessas regiões aqui temos, ó, maiores velocidades do vento. Aqui mesmo, ó, vai ter, ó, esse tipo de representação, ó, altas velocidades do vento. E justamente essa região aqui que está destacada, né, em cores, representa, né, os jatos, né, de altitude, tá? Onde o vento realmente possui altas velocidades, tá ok? Tem outra representação aqui na forma de setas. Então aqui a seta, o tamanho dela indica a velocidade e a direção, lógico, já está indicada por ela mesma, né? Nessa região a gente vê que as setas são bem pequenas, né? Em comparação a essas regiões aqui, ó, que as setas são grandes, então aqui a velocidade é elevada, ok? Da mesma forma aqui no perfil vertical do vento, né? A gente vai ver aqui na superfície o vento possui setas menores, né? Enquanto que aqui em altitude os ventos, né, possuem setas maiores. Então as velocidades aqui são maiores, né? Por conta do quê? Quanto mais próximo da superfície, maior a influência da superfície, maior é a rugosidade. Então por conta disso que os ventos são mais fracos aqui. E em altitude, o vento já não possui essa influência do atrito da superfície, então ele possui maiores velocidades, tá ok? Outra representação aqui, né, aqui já considerando o meteograma, né, um dado já local na superfície, mesma coisa que as setas indicando a direção e a intensidade dos ventos. Aqui temos então também setas indicando a questão dos ventos, né, de altitude ou os ventos geostróficos, né? Então aqui no caso eles não possuem, né, a influência do atrito da superfície. Então existe um equilíbrio, né, geostrófico, né, da força de Coriolis com a força de gradiente, que a gente já viu em aula anterior, tá ok? E os ventos aqui eles correm, né, em paralelo às isobras, tá ok? Em destaque aqui temos o jato subtropical, né, e os jatos polares aqui. Então, só fazendo um adendo aqui da variabilidade dos jatos, tá ok? A variabilidade do jato subtropical, aqui é a região onde ele costuma ficar, tá ok? No inverno ele fica um pouquinho mais para cima e no verão ele fica um pouco mais para baixo, né? E aqui tem os extremos, né? No inverno extremo ele sobe um pouco mais e no verão extremo ele desce um pouquinho. Já a variabilidade aqui do jato polar ela é bem, né, considerável, né? Então o que que acontece? Na época de verão, o jato polar ele fica mais a região aqui ao sul da América do Sul, né? Não consegue avançar tanto nessa região aqui, tá? Enquanto que na época de inverno, o jato polar, né, ele avança bem aqui já em região ao sul do Brasil. E tem os extremos também, né? Na época de verão extremo, né,
o jato polar fica nessa região. Enquanto que no inverno extremo ele já consegue avançar mais aqui em direção ao Brasil. Os ventos eles possuem também essa escala aqui de Beaufort, tá ok? Os diferentes graus aqui. Então, partindo desde brisa, vai ficando o vento um pouco mais forte, ventania, tempestade, chegando até a escala de furacão. Existem os valores correspondentes aqui, tá ok? E os aspectos relacionados, os efeitos, né, no mar e na terra. Variações, então, instantâneas do vento são as consideradas rajadas, né? Então, aqui na escala de segundos, né? Por exemplo, aqui aumentou a temperatura, teve uma rajada aqui, tá? Existe essa correlação entre temperatura, tá ok? E o vento, tá? Então, o que que acontece? Quanto mais, né, temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do vento, tá? Então, ao longo do dia, onde tem as maiores temperaturas, é onde, né, nós verificamos as maiores velocidades do vento, tá ok? Então, aqui só para ilustrar essa representação ao longo de alguns dias, tá? Direção do vento, né? Então, períodos com determinado padrão de comportamento, direção, outros períodos que o padrão é diferenciado, então tem toda uma questão aí que a gente vai ver nas aulas posteriores com as massas de ar atuando, né, nessa determinada região. Aqui a variação em vermelho, da velocidade máxima do vento, tá? Aqui teve um pico, né, uma rajada forte de vento, tá? E aqui em azul a velocidade do vento, a velocidade média. E aquela representação polar, né, da velocidade e direção do vento. Nessa aqui temos um vídeo, né, da distribuição global dos ventos, tá? Vemos nitidamente a questão dos jatos, né? Vamos dar play aqui, né, nessa região, onde, né, a gente verifica as maiores velocidades do vento em altitude. Aqui também é um site parecido com aquele que apresentei na última aula. Aqui no caso destacando a velocidade dos ventos, tá ok? Então aqui provavelmente um ciclone, né? Vindo aqui para a região do Brasil. Destacando agora essa área aqui da região Antártida, né? Agora um pouco também da América do Sul. Os ventos, né, se concentram bastante, né, rápidos nessa região. E só comparando aqui, pessoal, como que, né, no continente a velocidade é mais baixa do que em relação à velocidade dos ventos nos oceanos, né? Isso está relacionado à rugosidade, né? Então tem aqui o que? A questão do relevo, né? Que é um fator aí modificador dessas condições iniciais, tá? Então é uma camada aqui que traz o atrito e diminui consideravelmente a velocidade dos ventos, ok? Chuva, precipitações, então, ela é medida usualmente em milímetros, né? A gente vai entender, ou em termos de intensidade quando a gente insere aqui uma componente, né, temporal, por exemplo, milímetros por hora, né? Vamos entender aqui o que representa 1 milímetro. Vamos imaginar uma superfície de 1 por 1 metro, ou seja, de 1 metro quadrado. E temos aqui 1 milímetro nessa superfície. Então, quando a gente fala de chuva em tantos milímetros, é a quantidade, né, de água que corresponde a esse volume aqui. O que é esse volume de 1 milímetro por 1 metro por 1 metro? Isso representa 1 litro, tá ok? Então, quando se fala-se 1 milímetro, é 1 milímetro de água dentro, né, de uma área, a 1 milímetro aqui de altura, tá ok? Né, de água dentro de uma área de 1 metro quadrado. E isso equivale a 1 litro por metro quadrado.
tá ok? Normalmente o pessoal omite, né? 1 milímetro por metro quadrado, tá? Mas essa é a quantidade, então é a unidade de volume, tá? Aqui só o milímetro, né, dessa forma não nos dá a real ideia, né, do que representa a unidade, mas é porque eles omitem, né, a questão da área. As intensidades aqui então: chuva fraca abaixo então de 5 milímetros por hora, chuva moderada de 5 a 25 e chuva forte de 25 a 50 milímetros por hora. E muito forte acima de 50 milímetros, né, por hora, ou seja, mais de 50 litros de água por metro quadrado. Isso é uma chuva muito forte. As variações aqui diária, né, da precipitação, tá? Então aqui é a precipitação acumulada ao longo de um dia e temos a variação horária dessa precipitação, tá? Então somando isso daqui vai ter, por exemplo, né, esse total acumulado aqui de precipitação do dia. Ao longo de um ano, né, temos aqui para cada colunazinha, né, o vertical aqui, a chuva diária acumulada, né, e aqui em vermelho tem o que seria a média desse período aqui, tá, de 97 a 2014, tá? Só para ter uma noção. Lógico, vai ter dias que chovem muito mais, né, mas vai ter dias também que não chove nada. A distribuição global, né, de chuva, aqui em termos de milímetros por dia. Aqui a ZCIT, tá, região, né, já conhecemos bem. Aqui um vídeo da água precipitável, tá, bastante associado aqui às frentes, né, nessa região, e nessa região aqui associada à zona de convergência intertropical, né, onde tem maior incidência de radiação solar, maior evaporação e também maior precipitação. Nebulosidade, então, ela é calculada então como uma fração da abóbada celeste, né, que se encontra encoberta por nuvens. É feita uma estimativa visual, né, então se imagina todas as nuvens juntas, né, e arbitra-se, né, de uma forma aproximada a fração do céu que isso representa, né, e ela é indicada ou em termos de oitavos ou de décimos de céu encoberto. Por exemplo, considerando aqui a escala de oitavos, tá? A nebulosidade de 4 oitavos corresponde à metade da abóbada celeste encoberta, que é esse símbolo aqui, ok? Então aqui só para ilustrar, né, como que uma foto aqui da realidade, né, da nebulosidade, o quanto de nuvem, né, que tem na Terra. Então isso aqui é uma situação média, tá? Ao longo de um ano. Já isso aqui, né, é uma imagem limpa, digamos assim, né? Às vezes a gente vê uma imagem sem nuvem, né? A gente está acostumado às vezes a ver tantas imagens assim da Terra, mas na verdade ela tem essa aparência, tá? Ela é bastante cheia de nuvens, né? E radiação solar é medida então por watts por metro quadrado ou por horas de brilho solar. Temos as variações diárias aqui da radiação solar. Aqui é um perfil típico, né, de um dia ensolarado, sem nuvens, enquanto que nesses dias aqui, né, tem menos radiação por conta então da nebulosidade, tá? Essa é a distribuição, né, global da radiação solar, né, maior concentração na região aqui equatorial. Ok, agora vamos falar então das observações realizadas nas estações climatológicas ou meteorológicas, né? Temos basicamente dois tipos de estações, temos as estações clássicas ou convencionais e as estações automáticas. Nas estações clássicas convencionais, né, temos os instrumentos analógicos, né, vamos ver na sequência. Aqui, né, voltando aqui, temos a distribuição de alguns dos instrumentos aqui, né, os pluviógrafos, pluviômetros e tal. E dentro desse abrigo meteorológico, né, que é conhecido como câmera de Stimson, temos aqui
né, alguns instrumentos, outros instrumentos que fazem as medições aí dos elementos do clima. Tá ok? Então, aqui, estações automáticas, ela costuma ser mais compacta, né? Foto de uma delas, aqui um detalhe, né? E aqui um tipo de estação automática mais compacta ainda. Essa aqui é um pouquinho mais frágil, digamos assim, tá? Essa já costuma ser um pouco mais robusta. Tá? Então temos aqui o sensor de velocidade do vento, direção, o abrigo, né, do sensor de temperatura e umidade relativa, né? Aqui sensor de radiação solar, o painel solar, né, que alimenta aí com eletricidade os sensores. Aqui é o data logger, que é o sistema de aquisição e armazenamento de dados, é onde também dentro que fica o sensor de pressão, né, atmosférica, e aqui o sensor de precipitação. Vamos rapidamente falar aqui dos principais instrumentos, tá, pessoal, utilizados aí, né, para medição dos diferentes elementos do clima. O termômetro de mercúrio, né, para medir a temperatura do ar. Temos o termômetro também de máxima e de mínima, né? O de máxima tem mercúrio, o de mínima usa álcool, tá? Aqui um termógrafo, tá? Onde as variações são registradas nesse tambor. Então aqui tem um papel, né? Onde vão sendo registradas as variações da temperatura, né? Por meio dessa haste, tá? E aqui o sensor digital, né? De temperatura e umidade relativa que vai numa estação automática. O termógrafo, então, ele tem esse papel, né, que é denominado de termograma, e ele vai registrando as variações, né, continuamente da temperatura do ar. Para fins de agrícolas, né, e agrometeorológicos, né, utilizam-se também temperatura, né, a medição da temperatura dos solos por meio desses geotermômetros, né, que medem, né, em diferentes profundidades aqui a temperatura. Ok? Existe também o correspondente, né, sensores aí digitais de temperatura que também medem a umidade dos solos. A umidade do ar pode ser medida então por meio desses psicrômetros, tá? Que é um conjunto de dois termômetros, um de bulbo seco e um de bulbo úmido. Tá? O bulbo úmido quer dizer que ele, numa das extremidades aqui ele está imerso, né, num líquido, né, água no caso. E conforme, né, se o ar estiver muito seco, então vai evaporar mais, né, então vai dar uma medição diferente aqui de temperatura. Obtendo a temperatura desses dois bulbos aqui, né, desses dois termômetros de bulbo seco e úmido, depois consegue-se, né, determinar a umidade do ar. O funcionamento desse psicrômetro ele é giratório, né? Então é feito, né, ele gira mesmo, né? A pessoa segura e gira isso daqui, justamente para aumentar a eficiência, né, da questão da evaporação aqui no termômetro de bulbo úmido, né? E ter uma medida um pouquinho mais precisa, né, da umidade. Aqui o higrógrafo, tá? Então ele mede continuamente a variação da umidade relativa e ele tem como sensor aqui, né, cabelo, tá? Pode ser cabelo humano ou cabelo de cavalo. Então, as meninas, né, sabem muito mais, né? A questão da umidade no cabelo, né, altera, né, as características dele, né? Então, em termos da umidade, né, o cabelo mais ou menos úmido, ele vai mudar o seu comprimento, isso em termos milimétricos, né? Então, o cabelo que é utilizado nesse instrumento, ele é calibrado, né? E qualquer variação na umidade, né, vai alterar, então, o comprimento dele e esse comprimento ele vai sendo amplificado e depois registrado aqui no tambor, tá ok? E o sensor digital é esse daqui, né, que vai na estação climatológica automática, ele fica guardado, né, protegido nesse tipo de abrigo ali. Aqui fica mais um vídeo, né, pessoal, como tarefa para vocês assistirem depois, tá ok? Falando como que se mede a umidade do ar. Aqui é um instrumento 2 em 1, né, onde é medida a umidade e a temperatura, né? Então tem um tambor só, mais dois papéis aqui, né? Então ele se chama termohigrógrafo,
tá? Então tem dois sistemas aqui de alavancas aqui, né, de registro desses dois elementos, tá? E aqui o higrograma e o termograma, tá? Então, umidade relativa e temperatura do ar. A pressão atmosférica ela é medida pelo pode ser medida pelo barômetro de mercúrio, ou então por um barômetro aneroide, ou também por um barógrafo, tá? Então, aquele tambor com papel aqui. Ou, no caso, né, de uma estação automática, tem um sensor digital de pressão. Aqui um barograma mostrando, né, a variação da pressão, né, e aqui mostrando inclusive a questão das, né, as oscilações relativas à maré atmosférica. Os ventos, então, podem ser medidos pelo anemômetro totalizador, que ele vai dizer a velocidade média, né, de um determinado período, conforme a rotação desses copos aqui. Ou então aqui no anemógrafo universal, né, vai ser feita a leitura aqui da direção do vento e da velocidade. O registro é feito nesse tambor aqui. Aqui são diferentes sensores, né, utilizados em estações automáticas, tá? Temos aqui o anemógrafo digital, de hélice e com seu catavento. Aqui é um modelo que tem copos e o catavento. Aqui o copo fica isolado do catavento, tá? E aqui é um anemômetro digital do tipo sônico, tá? Conforme o vento passa aqui, né, esses sensores aqui vão percebendo essa velocidade. Então aqui só para ilustrar, um anemograma, né, registrado pelo anemógrafo universal, tá? Aqui a direção, tá, do vento. Aqui a distância percorrida, é por meio daqui que se obtém a velocidade do vento, tá? E a de rajada instantânea, aqui indicando, né, que teve um vento intenso nesse período aqui, tá, ok? Precipitações, então, temos o pluviômetro, né, onde a chuva é coletada, depois aqui o observador vê a quantidade de chuva, né, ele calcula aqui por meio dessa proveta. Aqui o pluviógrafo, aqui o tambor que registra continuamente, né, a quantidade de chuva. E aqui um pluviômetro digital, tá, onde tem um sistema aqui de báscula, tá, então aqui tem um eixo e essa porçãozinha aqui, conforme a chuva vem e enche essa região, a água cai aqui, tá, e ele se movimenta, como se fosse um monjolo, tá, encheu aqui e cai para cá. Então essa parte desce, essa levanta. Encheu aqui, depois cai a água. E a cada movimento, né, de sobe e desce, ele vai registrando a quantidade de chuva, tá? Aqui mais um videozinho também para ficar como tarefa para vocês assistirem depois, né, como que se mede a chuva, tá? Aqui só para ilustrar um pluviograma com sifonagem, né? O que que significa essa sifonagem, né? Começa a passar água aqui, mas chega uma hora que acontece o quê? A chuva ela vai sendo medida, né? Então vamos pegar aqui, ó, não tem chuva, tá? De repente começou a chover, aí parou de chover. Aí continuou a chover, 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 chover. E se continuar a chover, ó, ia passar o papel, né? Então o que que tem esse sistema de sifonagem que ele vai fazer o quê? Ele vai jogar aquela água quando chega num determinado nível e vai começar a ler de novo, ó. Então chegou aqui em cima, fez a sifonagem, ó, zerou. Continuou chovendo, ó. A chuva quando estava aqui, ela continua aqui, ó. Continua chovendo, 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 chovendo. Outra sifonagem, zera, joga água fora e começa a medir de novo, tá? Aí depois a chuva acabou aqui, tá? Então é assim que a gente lê esse registro. Para evaporação, utiliza-se então desse tanque de evaporação ou evaporimétrico, né, classe A, tá? E nele tem um parafuso micrométrico, né, que é onde consegue fazer a leitura do quanto que o nível da água baixou, em termos, né, bem micrômetro, né, o negócio o quanto que abaixa por dia é bem, né, sutil, tá? Então é feita a leitura por meio desse parafuso aqui. Também existe o vaporímetro de Pichet, tá, ok? Onde tem aqui um papel vaporimétrico, ele é permeável e permite, né, a evaporação do líquido, tá? E também tem o evaporímetro digital que consegue medir,
né, o quanto que evaporou e o quanto que desceu, né, o nível d'água aqui. Radiação. Tem esse instrumento que é um dos mais assim diferentes, tá? Ele é o que consiste numa esfera de vidro, tá? E logo aqui abaixo tem um suporte e onde fica, né, afixado aqui um papel, tá? Então essa esfera aqui, conforme o raio solar, né, ele é concentrado nessa esfera e aqui nesse ponto vai queimando esse papel. Tendo sol, queima o papel. Tendo nuvem, não queima. Então, ele calcula as horas de brilho solar, tá? Aqui existem instrumentos, então, actinógrafo ou piranógrafo, ele mede a radiação solar total, tá? Registra aqui no tambor, no papel. E temos o piranômetros digitais. Então, a radiação, temos aqui, né, do actinógrafo, temos actinograma, né? Ele mede a radiação continuamente, tá? E temos aqui do heliograma, né, do heliógrafo, né, que vocês veem aqui onde que o papel foi queimado. Então aqui foi um dia que teve sol o dia todo, tá ok? E para cada período do ano possui, né, um papel, né, porque depende da inclinação com que o raio solar está chegando. Então na época de verão, né, usa esse papel, outono e primavera é esse, e no inverno usa esse daqui. Então só dar um zoom aqui para ver na época de verão, né? Teve, por exemplo, nebulosidade, ó, não foi queimado, ó, tem alguns pontos, ó, queimou aqui, mas alguns pontos não foram, né? Quer dizer que teve nuvem aqui, tá ok? Pessoal, isso daqui é a síntese, tá? Dos instrumentos que a gente viu, tá ok? Então, os elementos, né? Temperatura, umidade, pressão, né? Os elementos que são medidos, os elementos do clima, e os instrumentos que são utilizados. Os de medição pontual terminam com metro, tá? Termômetro, psicômetro, barômetro, e os que fazem gráfico tem o grafo no final, termógrafo, higrógrafo, barógrafo e assim, né? Sucessivamente. E os gráficos correspondentes são os gramas, termogramas, higrogramas, tá ok? Tabelinha simples aí só pra gente, né, ter como uma forma fácil aí de acessar e relembrar quando precisar. Aqui então, pessoal, mais um videozinho que fica como tarefa, ok? Então, como que funciona uma estação meteorológica, tá? Esse videozinho bastante didático aí, né? Ilustrando também aí para resumir nosso conteúdo da disciplina de hoje, tá ok? Fontes de disponibilidade de dados, tá, pessoal? Destaquei alguns sites aqui, tá? Que vocês podem depois clicar, onde costuma ter disponível para baixar os diferentes aí dados, né, relativos a esses elementos que a gente viu. Então a gente tem os principais sites meteorológicos e climatológicos do Brasil são do INMET e do INPE, tá ok? Agrometeorológicos, vamos aqui do site da ANA, Agência Nacional de Águas, então vai ter dados mais aqui de precipitação. Dados relacionados à agrometeorologia, aqui dados da Embrapa, tá? Universidades, eu destaquei algumas só, mas muitas universidades costumam ter suas próprias estações, tá? Então deixei o link aqui de algumas. E tem alguns sites também que fazem o monitoramento, né, de desastres e secas e emergências, por exemplo, o CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Prefeitura de São Paulo também tem, né, um site aqui com dados da estação deles, né? E por fim, as Forças Armadas também, né, possuem as suas estações aí, né, e eles disponibilizam também na internet aí. Então tá, pessoal, a aula de hoje foi bem tranquila, né? Não tem muito assim conceito, né? Vimos aí a questão, né, dos elementos do clima, são fatores então resultantes da modificação das condições iniciais, né? Essas mudanças, né, que são decorrentes aí dos fatores modificadores, né? Vimos aí os principais. Vimos os elementos do clima, né? Alguns conceitos associados aí, por exemplo, à questão da umidade relativa, né? Que é o que mais envolve um certo tipo, né, de cálculo, né? Bastante simples.
e vimos, né, como que os elementos são medidos, né, e a partir dessas medições, né, que posteriormente a gente vai fazendo nossos estudos, né, e análises, né, com os gráficos e tudo mais. Tá ok, pessoal? A aula de hoje bem tranquila, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula.